Louvado seja o Senhor, toda glória seja dada a Ele pelos séculos dos séculos. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Primeira João 2. Eu quero convidar você, à medida que encontra o texto, a que se coloque de pé. Primeira carta de João, capítulo de número 2, nós faremos a leitura dos versículos 15 a 17. Primeira de João 2, de 15 a 17. Eu lerei o versículo de número 15, a igreja o 16 e nós todos juntos o 17. Assim diz a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Todos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oremos. Amantíssimo Pai Celestial, é diante da Tua santa e excelsa presença que nós nos colocamos nesta manhã, com o sincero desejo de Te adorar em espírito e em verdade. Pai, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, e por tudo o que há em nossa vida, Deus, que Te desagrada. Pai, nós estamos conscientes de que somos pecadores. E diante do Senhor, Pai, a melhor obra que qualquer ser humano possa fazer, a Tua palavra diz que é algo repugnante, são trapos de imundícia. Portanto, Deus, tem misericórdia de nós. E, ó Pai, recebe-nos hoje, Pai, por causa da obra de Jesus. Nós não somos melhores do que qualquer pessoa que está nesse mundo, Deus, na devassidão lá fora. E se lá não estamos, foi porque a Tua graça nos alcançou. Então, de tal maneira, fale a nossa alma. Se o Senhor já nos tirou das trevas, se o Senhor já nos tirou, ó Deus, ó Pai, da escravidão, do pecado, do mundo e do diabo, por que haveremos nós de cair nessas práticas novamente? Ó Deus, enche a Tua igreja do Teu Espírito Santo, fala o coração do Teu povo e leva-nos, ó Deus, a amar o Senhor sobre todas as coisas e a viver uma vida de consagração e dedicação a Ti. Abençoa o nosso coração, fala conosco na pregação, exalta Cristo e transforma os corações. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Eu não vejo problema em que duas pessoas que se amam possam dormir juntas. Ninguém tem o direito de me dizer o que eu tenho que fazer. Quem sabe o que tem que fazer na sua própria vida, o Senhor, ninguém venha se meter comigo. Nem pastor, nem presbítero, nem ninguém na igreja. Você já ouviu alguém falar assim? Calma, seu pastor não pensa desse jeito, não. Você já ouviu alguém falar assim? Irmão, quem fala desse jeito é uma pessoa que tomou a parte de uma pequena verdade e a absolutizou. Deu a ela um valor de perenidade e soberania, como se essa pequena verdade se tornasse, uma parte de uma pequena verdade se tornasse algo a ser adorado e cultuado em sua vida. Preste atenção, duas pessoas têm direito de dormir juntas, sim, dentro do casamento. Mas a pessoa pegou uma parte da verdade e a absolutizou.
Você tem livre agência conforme as Escrituras e a nossa teologia? Tem sim. Mas se você absolutiza a sua liberdade, você se torna o próprio Deus. Irmãos, essas são narrativas culturais que dominam o mundo no qual nós vivemos no dia de hoje. E é assustador, mas muitas vezes nós encontramos essas frases na boca de jovens e adolescentes que foram criados na igreja desde pequenos. E na verdade, amados irmãos, essas frases, essas narrativas culturais que parecem libertadoras, verdadeiramente elas são tremendamente escravizadoras. Porque a pessoa que acredita que só por amar alguém tem logo o direito de se entregando àquela pessoa e dormir com ela, vai ser provavelmente escrava de uma vida de prostituição e promiscuidade. Porque toda vez que ela amar alguém, ela vai achar que tem o direito de dormir com aquele alguém. E se ela tiver o coração largo demais, ela vai amar gente demais e vai dormir com gente demais e vai se denegrir, vai se corromper e vai destruir a sua própria vida. Ou ainda que ela tenha um relacionamento focado com uma pessoa só, ela vai se eximir de um compromisso de casamento e vai dizer: para que casar? A gente já está tão bem junto. E não vai se comprometer de todo com aquela pessoa, tornando-se escrava dessa falsa narrativa que é um sinal de pretensa liberdade. Mas aquele também que diz que ninguém tem o direito de dizer nada para ele, se transforma no maior de todos os hipócritas. Sabe por quê? Porque está todo mundo errado e só ele está certo. A humanidade inteira é pecadora e só ele é santo. O juízo dele é melhor do que o do mundo inteiro. E te revela uma soberba tremenda, porque quem fala assim acha que não tem que aprender nada com ninguém. E revela uma cegueira imensa, porque aprendeu tudo com a filosofia desse mundo e com os ensinos diabólicos que governam esse tempo. Para que você, meu filho, para que você, meu irmão adulto, para que você, meu jovem, não seja escravo dessas narrativas culturais do nosso tempo. O Senhor Jesus é tão bom que deu essa carta para nós. E nesse texto, Ele nos desafia a não amar o mundo. Pastor, mas em que contexto João escreve essa carta? João agora, irmão, já é velhinho. Já não é mais aquele menino chamado de o filho de trovão. Você lembra quando não quiseram receber Jesus numa cidade, amados irmãos, de samaritanos? João e Tiago, seus irmãos, eles levavam o nome de Boanerges, que significam filhos do trovão. E quando não quiseram receber Jesus, eles disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e Deus mande fogo do céu para matar esse povo todo aqui? E Jesus vira para eles e fala: vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas agora João já caminhou a vida inteira com Jesus, é o último dos apóstolos vivos. Essa carta foi escrita próximo ao ano 90 depois da era cristã. E João já está bem velhinho. E a Bíblia não diz isso, mas a tradição conta que João é carregado, amados irmãos, pelas ruas de Éfeso, numa cadeira. E quando as pessoas o saúdam, apóstolo João, pastor João, imagina um pastor velhinho, amado e usado por Deus, o discípulo amado de Jesus. João, quando vê as pessoas, saúda as pessoas dizendo: amados, amai-vos uns aos outros. Era assim que João saudava o povo segundo a tradição. Mas as igrejas que João lidera, plantadas por Paulo na região de Éfeso, estão enfrentando um problema sério de uma falsa doutrina chamada protognosticismo, que diz que é impossível que Jesus tenha vindo em carne, porque eles acreditam, amados irmãos, do ensino platônico e da filosofia grega, que o que é imaterial é bom e que o que é material é ruim. Então Jesus só veio no espírito, como uma aparência, ele não se tornou carne. Consequentemente, ele não era homem. E se Jesus não é Deus e homem, amado irmão, nós podemos jogar o evangelho no lixo, porque para pagar os nossos pecados tinha que ser alguém do tamanho de Deus, portanto Cristo é Deus. Mas tinha que ser homem, porque eu e você pecamos contra Deus. E João escreve essa carta para combater essas heresias, que tinham implicações na vida prática do povo e também tinham implicações na conduta ética da igreja. E João mostra nessa carta 3 sinais da verdadeira fé cristã. O primeiro deles, amados irmãos, é a fé correta no Senhor Jesus. É você reconhecer que Jesus Cristo é Deus e homem, que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Mas o segundo sinal é o amor ao próximo. Porque aquele pessoal que dizia que só o que era imaterial era bom, diz: não, se o seu irmão está morrendo de fome, que ele morra de fome, a carne dele tem que sofrer mesmo. Então João diz: se você ama o seu irmão, você é crente.
Então, se você é fiel na doutrina, crê em Jesus como seu Salvador e Senhor e Filho de Deus, se você ama o seu irmão, é sinal de que você é crente. Mas o terceiro sinal de que você é crente, conforme o apóstolo João nessa carta, é que você busca viver uma vida santa. Você sabe que é pecador, mas você não se adequa a esse mundo. Você se humilha e pede perdão pelos seus pecados, confessa-os e luta para caminhar em santidade. Sabe por quê? Porque aquele pessoal que está dando problema para as igrejas de João diz o seguinte: não, já que o espírito é bom e a carne é ruim, então eu posso cair na gandaia e fazer o que eu quiser, porque eu tenho que destruir a carne e aperfeiçoar o meu espírito. E João mostra que quem vive caindo na gandaia de qualquer jeito não conhece o Senhor Jesus. E é dentro desse contexto, desse terceiro sinal que é a vida santa, que João, nesses versículos, traz para nós um mandamento: não ameis o mundo. E aqui, nessa manhã, o Senhor, usando o apóstolo João e a pregação da palavra, vai nos responder a seguinte pergunta: por que não amar o mundo? Por quê? Tem tanta coisa boa. Nossa cultura brasileira é tão alegre. Todo mundo no carnaval, na farra. Por que nós não estamos lá com todo mundo, amados irmãos, nesses dias? Por que não amar o mundo? Em primeiro lugar, porque é um imperativo divino. Por que não amar o mundo? Porque é um imperativo divino. Olhe para o texto, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O texto está no imperativo. Ele não te dá uma sugestão, ele não te pede um conselho, ele não faz uma consulta, ele dá uma ordem. Reverendo Augusto, no seu comentário, trabalhando esse texto, disse que bem poderia ser traduzido assim: parem de amar o mundo. Ou seja, há pessoas que frequentavam a igreja naqueles dias que poderiam estar sendo tentadas a amar o mundo. Irmãos, é o imperativo divino. Eu e você não devemos amar esse mundo porque entendemos que Cristo morreu por nós. E o nosso amor não está nesse tempo. Mas pastor, o que é isso? Eu tenho que odiar a criação, o sol, a lua? Não. Mundo aqui não significa isso. Mundo aqui, irmão, literalmente significa a multidão incrédula. A maioria da humanidade que odeia a Deus e é hostil a Cristo Jesus e o seu evangelho e quer ofender ao Senhor. Isso é mundo aqui. É a filosofia de viver desse tempo. É o jeitão com o qual o mundo pensa a sua existência, contrariando o próprio Deus, e quer então ter uma sabedoria de vida contrária à fé no Senhor Jesus. É a filosofia do mundo nos dias de hoje. E a ordem divina para você é: não ame o mundo. Você tem amado, amado irmão, o jeitão de viver desse mundo? Pastor, qual é o conselho será do apóstolo Paulo sobre isso? Lá em Romanos 12:2, o presbítero Samuel citou muito bem esse versículo na aula hoje. Ele diz assim: como é que a gente não ama esse mundo? Ele diz: ó, não vos conformeis com esse século. É mais ou menos a ideia da palavra grega, você tem que prestar atenção. Lembra do soldadinho de chumbo? Que a gente tinha aquela historinha quando era pequena? Então o soldadinho de chumbo, ele tinha uma forma. Aí você derretia o metal e colocava dentro da forma, e aí todos os soldadinhos saíam iguais. É isso que o mundo quer fazer com você, certo? Não vos conformeis, não entre na forma, não entre no molde do mundo. Não seja um soldadinho de chumbo desse tempo. E não vos conformeis com este século, mas transformais. Pastor, como é que a gente muda? Pela renovação da vossa mente. Mude a sua maneira de pensar, certo? Mude a sua mente. Renovação da sua mente. A palavra no grego é uma palavra diferente, bonita. Os jovens às vezes gostam dela. Metanoia. Se arrependa pela maneira errada de pensar e comece a pensar de acordo com a palavra de Deus. Analise o seu pensamento e a sua vida por esse livro, certo? João Calvino dizia, irmãos, que nós só conseguimos enxergar a realidade com os óculos que Deus nos dá. Todos nós somos míopes, astigmáticos, presbíopes espirituais, literalmente cegos. Você só consegue entender a realidade e o mundo quando você coloca os óculos de Deus. É uma ilustração de Calvino, viu? E ele diz que quando você coloca os óculos de Deus, que são as Escrituras, então você consegue entender a vida como ela é e pode fazer a diferença nesse mundo. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A ideia da palavra é que você tem que viver uma metamorfose total. Como? Mudando
sua maneira de pensar, pensando como o livro de Deus. E quando isso acontecer, o que vai acontecer com você? Você vai entender que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Você está insatisfeito com a sua vida hoje? É porque você não está pensando do jeito de Deus. Você anda reclamando muito das circunstâncias? É porque você não está pensando como Deus quer que você pense. Você está chateado com a situação na qual Deus te colocou. Você não consegue entender como que está acontecendo com você é algo bom. Não somente algo bom, é perfeito. Não tem erro algum no que está acontecendo com você agora. Mas mais do que isso, você quer se alegrar com a atual circunstância da sua vida. Você tem que parar de pensar como o mundo. E tem que colocar a palavra de Deus da sua mente no seu coração. E aí então, cristão, você vai viver de maneira alegre e feliz, entendendo que Deus é perfeito. Fique comigo aqui no sermão em nome de Jesus. E a vontade dele é boa para o seu coração. Boa, perfeita e agradável. Irmão, para de seguir o conselho desse mundo. Pare de querer trazer para a igreja o que o mundo diz que tem que ser feito lá fora. E pare de querer agradar a multidão lá fora. Não dá, meu irmão, né? Que para que você seja um crente etelmundo, né? Com um pé na igreja e um pé no mundo. Não, não, não. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Não dá para ser as duas coisas. Então a primeira verdade que o texto nos diz: não ame o mundo. Por quê? Porque é um imperativo divino. Mas em segundo lugar o texto nos diz: por que não amar o mundo? Porque é um amor excludente. Por que não amar o mundo? Em primeiro lugar, porque é um imperativo divino. Mas em segundo lugar, por que não amar o mundo? Porque o amor ao mundo é um amor excludente. Eu vou ler o versículo todo uma vez, você lê a segunda vez. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Leia para mim o mesmo versículo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu irmão, ainda que alguém tenha professado a fé, ou leve nome de cristão, o texto diz que se essa pessoa ama o mundo, quer seguir a filosofia desse mundo, quer se deleitar nas coisas que esse mundo oferece, o texto diz que se essa pessoa busca satisfação do vazio da sua alma nesse mundo, verdadeiramente ela nunca foi cristã. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém se diz cristão e anda flertando com o mundo, anda buscando os prazeres deste mundo, anda seguindo a filosofia deste mundo, ainda que esteja na igreja todos os domingos, essa pessoa nunca teve o Senhor Jesus habitando no seu coração. Isso é muito sério, irmão. Imagine comigo uma pessoa que pensou que foi crente a vida inteira e chegar no dia final, o Senhor Jesus levá-la e lançá-la no inferno de fogo e enxofre. Então a maneira de você avaliar se você é cristão ou não é você saber se você está amando demais esse mundo, se você está buscando as coisas deste mundo, se você está buscando satisfazer o vazio da sua alma nos prazeres deste mundo. Sabe por quê? Porque se você se diz cristão, mas se sente vazio a ponto de querer buscar a alegria do mundo, significa que o seu coração não foi cheio da presença de Jesus. Significa que ainda há no seu coração um vazio do tamanho de Deus, e você está querendo supri-lo, amado amigo e irmão, com as coisas deste mundo. O grande romancista russo Fyodor Dostoiévski diz que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E o grande matemático francês Blaise Pascal diz que no peito do homem há um buraco do tamanho de Deus. E portanto só Deus pode preenchê-lo.
Olhe comigo aí para a sua Bíblia, nos textos próximos ao nosso texto. Leia para mim, por favor, o versículo de número 6, para você ver que o que o Senhor Jesus diz pela boca de João é verdade. Versículo 6 do capítulo 1, leia para mim, por favor. O que diz? A igreja vai ler, vamos lá? Leiam para mim, vamos, vocês vão ler. Se dissermos... João está dizendo que se você diz que tem comunhão com o Senhor Jesus, mas está vivendo no mundão, no pecado, você vive nas trevas, você é mentiroso, não está dizendo a verdade. Versículo 8, vamos ler o versículo 8 do capítulo 1, todos comigo, vamos lá? É o Senhor falando com a igreja, vamos ouvir, vamos lá. Se dissermos... Ah, pastor, não tem nada a ver. Essa frase foi inventada no inferno. E sabe quem foi o primeiro a dizer? Satanás. Quando Eva disse, não podemos comer da árvore do jardim, não podemos, aí ela extrapolou já, envenenada pelo diabo, né? Não podemos nem olhar para ela, nem encostar na árvore. E o mandamento é que ela não podia comer. Mas ela já exagerou pintando o quadro de que Deus era mau. E aí Satanás fala, é certo que não é assim. A verdade é que Deus é mau e não quer que vocês sejam como Ele. Então, nada a ver, foi inventada no inferno essa frase. Se alguém virar para você, não tem nada a ver, cuidado com essa frase. Essa frase foi inventada por Satanás e dita no dia em que Eva caiu em pecado. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O texto é claro, irmão, que quem disser que não está pecando, que não tem nada a ver, o texto diz, ó, está mentindo para si mesmo a verdade, não está nessa pessoa. Versículo 10, leia para mim ainda, nesse mesmo capítulo, por favor, a igreja leia. Se dissermos... Irmãos, e se dissermos isso ao próximo e também com a nossa própria vida? Que não, isso aí não tem nada a ver, não é pecado, é exagero, a igreja está exagerando. Nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. E a palavra dele não mora em nós. Agora vocês vão ler comigo no capítulo que eu estou pregando, versículo 3 e 4. Todos juntos vamos ler na sua voz. Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está. E aí, meu irmão? O amor ao mundo é um amor excludente. Se você está buscando preencher o vazio do seu coração com a alegria deste mundo, você ainda não tem Jesus no seu coração. E você tem que se lembrar da frase dos sábios que eu disse a você, que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E não vai ser bebida, não vai ser prostituição, certo? Não vai ser amor ao dinheiro, não vai ser prazeres dessa carne, não vai ser farra desse mundo, não vai ser uma atitude contrária à natureza com a qual Deus te criou, que vai fazer de você uma pessoa feliz. Você só pode ter real alegria no dia em que você se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e disser a Ele, Senhor, vem morar no meu peito, eu invoco o Senhor, ó Senhor, vem encher o meu coração da Tua presença. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não precisa das coisas deste mundo, você pode ter uma alegria real em Jesus. Meu irmão, não busque uma alegria carnal. Não pense que a força da sua vida está no carnaval. Talvez você até se sinta tal, mas fique esperto. É uma estratégia infernal que quer te levar à destruição total. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Esse sermão é pregado com muito amor, porque eu quero que você viva cada dia mais aos pés do Salvador. Por que não amar o mundo? Porque é um imperativo divino, sim, porque é um amor excludente. Mas por que não amar o mundo? Porque este amor é pecaminoso. Por que não amar o mundo? Porque este amor é pecaminoso. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número
16 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo 16 uma vez, vocês lerão segunda vez, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vocês leiam para mim o mesmo versículo. Por que não amar o mundo, irmãos? O texto é claro, é um amor pecaminoso. O texto diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que há no mundo? João responde a pergunta que fizemos. Ele diz aqui: o que há no mundo é a concupiscência da carne. A palavra concupiscência, que resumindo significa desejo pecaminoso. O jeitão de viver do mundo é o desejo pecaminoso de satisfazer os desejos carnais, os desejos da carne. Pastor, quais são esses desejos? Você sabe muito bem, eu não precisava nem te explicar. Mas se você quiser aprender, depois você dá uma lida lá em Gálatas 5, que começa dizendo o seguinte: porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, vai falar de muitas outras coisas, invejas, bebedices, dissensões, facções, certo? Tudo aquilo, amado irmão, que é obra da carne e deseja satisfazer a carne pecaminosa. E carne aqui não significa só, amado irmão, essa expressão física, mas significa a natureza pecaminosa do coração, certo? Então, tudo que é obra da carne, que visa agradar o homem, seja na própria carne natural que temos, certo? Na expressão corpórea, mas também até nos sentimentos do seu coração. Por exemplo, quando você se alegra com a destruição de alguém, isso é obra da carne, certo? Não se consumou nada no seu corpo, mas ainda assim é obra da carne. Quando tem orgulho, quando tem inveja, quando gera divisão, quando fala mal do outro, tudo isso é obra da carne, irmão. E o desejo da carne pecaminosa é causar divisão, é ter prazer nas coisas erradas, é ofender a Deus. É um amor pecaminoso. Mas não só por causa da concupiscência da carne, ele diz também que é a concupiscência dos olhos. É o desejo pecaminoso dos olhos, irmãos. É o desejo de cobiçar aquilo que não é seu. Nós poderíamos resumir a concupiscência dos olhos naquele mandamento: não cobiçarás. Quando Deus usa Moisés para dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, nada do teu próximo. A concupiscência dos olhos é olhar para aquilo que você não tem direito e desejar se satisfazer com aquilo de maneira pecaminosa. Ou mesmo não levando a efeito a sua satisfação, mas contemplar e se satisfazer na alma. É por isso que a Bíblia diz que quando um homem olha para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou com ela. Só não consumou na prática, mas no coração já adulterou. Isso é a concupiscência dos olhos. É Acã, irmão, que quando os israelitas vão invadir Jericó, Deus proibiu de pegar qualquer coisa. Ele vê uma capa, ele vê ouro, ele vê uma espada, e sem Deus permitir, ele rouba tudo aquilo. Israel perde uma batalha por causa do pecado de Acã, por causa da concupiscência dos olhos, o desejo de ver, de admirar e de tomar para si aquilo que não lhe é permitido, aquilo que não é seu. Mas o que mais há no mundo, pastor? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, mas o texto diz que há a soberba da vida. E aqui é a atitude do homem natural, amado irmão, soberbo, que diz: ninguém tem direito a me dizer nada do que eu tenho que fazer. Alguém paga as minhas contas, alguém paga o meu salário, quem bota comida na mesa lá em casa sou eu. Quem que pastor, presbítero ou igreja tem que dizer para mim? Soberba da vida. É o homem sem Deus que acha, amado irmão, que é alguma coisa, que é o dono da sua existência, que não tem que prestar contas para nada e nem para ninguém. É uma atitude soberba contra o próprio Deus. Irmãos amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não podemos amar esse mundo, porque esse amor é pecaminoso, ofende a santidade de Deus e nos leva a pecar contra aquele que nos amou tanto, que deu seu Filho na cruz por mim e por você. Um exemplo, pastor, de quem venceu isso aqui. Uma das grandes pessoas que venceu isso aqui se chama Moisés. Hebreus pinta um lindo quadro de Moisés, lá em 11, 25 e 26, nós não vamos ler, mas ele mostra Moisés como um dos heróis da fé. E ele diz que Moisés, pela fé, quando já homem feito. Lembra que Moisés foi um judeuzinho,
colocado lá naquela cestinha de betume e foi adotado pela filha do faraó. Existia a possibilidade de que ele talvez pudesse ser até um próprio faraó, mas nós sabemos que ele foi um grande general egípcio, porque ele foi treinado na educação egípcia, na qual o homem era educado até 40 anos de idade. Moisés, amado irmão, era um grande cientista político, era um grande general, era um homem que falava diversos idiomas, era um cosmopolita, tinha toda a glória da maior nação do mundo aos seus pés. Mas em Hebreus 11 a Bíblia diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, em lugar de usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto, amado irmão, o texto diz, ele considerava muito melhor levar sobre si a vergonha de Cristo, o opróbrio de Cristo, do que ter a seus pés todos os tesouros do Egito, porque ele olhava adiante e contemplava o galardão. Um grande príncipe, com todas as mulheres, com todas as riquezas, com tudo que o mundo tinha direito de lhe dar e queria lhe dar aos seus pés, mas ele preferiu ir para o deserto, preferiu lutar com o povo de Deus, porque ele olhava para o Messias que viria no futuro, o Salvador, que daria a vida por ele. Ele abraçou a vergonha de Cristo e no dia final, na glória, vai receber galardão. Se você ama Cristo Jesus, que deu a vida na cruz por você, pare de amar esse mundo, em nome de Jesus, amém. Mas por que não amar o mundo? Por que não amar o mundo? O texto tem mais, porque o amor do mundo é um amor fugaz. Em quarto lugar, por que não amar o mundo? Porque esse amor é fugaz. Se você está anotando aí no boletim, esse é o quarto ponto. Vamos lá, o texto diz o seguinte no versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Leia para mim essa expressão do texto, irmão. Leia, por favor, pode ler. Olha o que João diz aqui. Esse mundo aí, esse jeitão de viver, que você acha que vai ficar todo mundo na gandaia, todo mundo querendo transgredir, né? Carnaval, marido traindo mulher, meninas adolescentes ficando grávidas, pessoas morrendo com coma alcoólico e gastando dinheiro público só na farra, na destruição e na deterioração do ser humano. O texto diz: isso aí que você está olhando, está passando. Ora, a expressão do texto literalmente que está traduzido, o mundo passa, mas seria o seguinte: esse mundo aí está passando, bem como todos os seus desejos. E se você gosta disso aí, fique esperto, porque você pode passar também. Isso aí vai ficar para trás. Um dia vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E a Bíblia diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com grande glória. O texto diz mais: porque assim como o relâmpago que se mostra, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá. A Bíblia diz que as pessoas que amaram este mundo e as coisas que há no mundo, quando virem Jesus vindo em glória, vão dizer às montanhas: caiam sobre nós e nos destruam, porque ninguém vai suportar o dia da grande ira do Cordeiro. Meu querido amigo e irmão, se você não quer passar com todas essas coisas, pare de amar essas coisas. Isso é uma artimanha do diabo para destruir você. O mundo está passando, a sua concupiscência também. Lembre-se do maior sermão da história, no qual Jesus fez a mais bela de todas as conclusões. E eu vou pegar só a parte negativa da mesma conclusão, que ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, sermão igual vocês estão ouvindo, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Assim há de ser a vida daquele que amar esse mundo e não levar a sério a palavra de Deus. Mas talvez você me pergunte: pastor, por que não amar o mundo? Em último lugar, amado irmão, o texto nos ensina por que não amar o mundo. Porque esse amor é destrutivo. Por que não amar o mundo?
porque esse amor é destrutivo. Eu vou ler o versículo 17 mais uma vez, e você lerá outra vez logo depois de mim. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vocês leiam, irmãos, o mesmo versículo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Que creiamos em seu Filho Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E o texto diz que quem faz a vontade de Deus, o texto é claro, vai permanecer eternamente. Consequentemente, aquele que não crê no Senhor Jesus, não ama o Senhor como seu Salvador e busca os prazeres deste mundo, no lugar daqueles que permanecem eternamente, em lugar de permanecer eternamente, eles enfrentarão uma destruição eterna. O amor do mundo, irmãos, é um amor destrutivo. Um dos mais belos salmos que eu conheço e amo, Salmo 1, que é muito recitado por nós na sua primeira parte, qualquer dia eu até pregarei nele aqui, porque fala da vida do justo, de como Deus o abençoa, ainda em situações de adversidade. Mas na segunda parte o Salmo fala dos ímpios, a partir do versículo 4 até o 6, e diz assim: os ímpios, porém, diferentemente do justo, não são assim. Como eles são? São, porém, como a palha que o vento dispersa, ou seja, o vento bate e eles não têm peso algum, eles são levados. Ele diz: por isso os perversos não vão prevalecer no dia do juízo, nem os pecadores vão estar na congregação eterna dos justos. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece, ama o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai ser destruído eternamente. Pastor, como não enfrentar essa destruição? Crendo em Jesus, meu querido amigo e irmão, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não quer cair naquele lago de fogo e enxofre terrível, se você não quer estar naquele lugar onde as pessoas gritam e gemem eternamente, onde o pecador será queimado, a Bíblia diz, irmãos, e eu tenho que pregar as Escrituras, ainda que isso agrade a carne ou não, mas a Bíblia diz que no inferno o pecador vai queimar eternamente, e depois de ressuscitado, o pecador vai ser queimado no seu corpo. Imagine alguém queimando, e não sendo destruído, mas sentindo o efeito do fogo sempre. E ali naquele lugar de ira, o pecador não vai se arrepender, mas em outras palavras, ele provavelmente atuará assim: maldito desse Deus que está me queimando. E a prova disso é a parábola de Jesus sobre o inferno do rico e do Lázaro, irmãos, que quando o rico vê o Lázaro no seio de Abraão, que simboliza o Senhor Jesus, ele diz o seguinte para o Senhor: Senhor, manda Lázaro que molhe o seu dedo em ponta de água e me alivie dessa chama. Mas ele não diz: Senhor, eu estou me arrependido, me tira daqui. Ele não diz isso. Ele quer alívio, mas não quer o Senhor que dá alívio. No inferno, o pecador não quer Deus, ele quer ser aliviado. É um lugar terrível, irmãos. Eu me lembro quando menino, lá na minha região, na cidade vizinha, uma cidade chamada Unai, Minas Gerais, eu sou de Paracatu, um homem, infelizmente, foi queimado no incêndio. Isso foi terrível. E o corpo dele se queimou, envolvido ali com combustível, pegou fogo e ele saiu queimando na rua, irmão, e ninguém chegava perto dele. O homem morreu no meio de todo mundo, no meio da cidade, todo mundo chorando desesperadamente, com o seu corpo consumido pelo fogo. Eu, como menino, vi aquela cena tétrica no jornal, eu fiquei assustado. Como será no lugar em que o homem receberá a ira eterna do Deus eterno contra o pecado? Não queira ir para lá. Pastor, como não ir a esse lugar? A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Arrependa-se hoje de todos os seus pecados.
Arrependa-se hoje de amar esse mundo e as coisas que há no mundo. Arrependa-se de toda a sua rebelião contra Deus. E entenda que você não pode satisfazer a justiça de Deus com nada em sua vida. Entenda que nunca ninguém te amou como Salvador. Entenda que quando Cristo abriu os braços e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofria na cruz o que você merecia sofrer no inferno, e eu também. Creia que nunca ninguém te amou como esse Jesus maravilhoso. Creia que Ele é o Filho de Deus. Creia nele como seu Salvador pessoal. E a Bíblia diz que você não vai perecer neste lugar, mas você vai estar toda a eternidade na presença de Jesus, vivendo com alegria e júbilo na casa do Senhor. Ah, irmão, talvez você verá o Senhor vindo em glória e reinará com Ele eternamente. Mas até se o Senhor te chamar antes desse dia acontecer, não será desesperador. A Bíblia não diz assim, mas eu gosto muitas vezes de pintar o quadro e imaginar. E dentro das Escrituras nós podemos imaginar. Imagine comigo quando o Senhor chama qualquer um de nós. E é claro que não será desse jeito, mas não é uma imaginação pecaminosa. E eu gosto de imaginar o seguinte: quando a gente chega lá e alguém abre o portão e fala para Jesus: o roster está aí, ele chegou. E ele manda abrir o portão. E a gente chega dentro da mansão. E ele fala assim: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para a morada eterna que eu preparei para você. Não existirá nada melhor do que esse dia no qual nós o veremos face a face. Ali já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem traição, nem adultério, nem prostituição, nem AIDS, nem câncer, porque as primeiras coisas já terão passado. Se você crer em Cristo Jesus, você vai passar a eternidade junto com o Filho de Deus. Hoje o Senhor dá duas possibilidades a você: ou você continua amando o mundo, ou você ama Jesus e começa a viver para Ele. Qual você escolherá? Naquele dia final, não vá dizer a Ele: ninguém me falou nada, Jesus. Eu estarei ali ao lado dele e vou dizer: Senhor, o Senhor sabe que não é verdade. Eu falei. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Amém, meu irmão? Que nós não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo está passando em toda a sua concupiscência, mas aquele que fizer a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Creia hoje em Jesus, e você terá a vida eterna, e você passará a eternidade na presença de Jesus. Mas mais do que isso, o vazio do seu coração será cheio hoje, aqui. Pastor, como? Você já admitiu o vazio? Ouça Jesus que disse assim: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Creia em Jesus e o Espírito Santo vai encher o seu coração. E ainda que você viva grandes lutas nesse mundo, você terá paz e alegria, porque quem te salvou já está dentro do seu peito, está ao seu lado e vai caminhar com você até aquele dia final em que você terá a alegria de ver a face de Jesus. Que nós sejamos uma igreja que não ama o mundo, que nós sejamos um povo que ama Jesus. Que você seja um cristão sincero, que crê em Jesus, se alegre em Jesus e ama Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Nós vamos orar ao grande Deus nessa manhã. Quero pedir ao nosso irmão Felipe Aiello, se coloque de pé e ore a Deus por nós. Oremos.
Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa oportunidade de podermos beber, Pai, da fonte, que é a Tua palavra, Pai. Nos abençoa, Pai, nos capacita para podermos, Pai, amar mais a Ti cada dia, Pai. Que a gente abandone as práticas mundanas, Pai, que nos afastam de Ti, Pai. Que o Senhor encha os nossos corações, Pai. Que o Senhor penetre, Pai, como uma espada, Pai, os nossos corações, Pai. E que nós possamos transformar, Pai, não só as nossas vidas, Pai, mas sermos agentes de transformação na nossa sociedade, no nosso país, Pai, no meio em que vivemos, Pai. Que nós possamos realmente, Pai, vivenciarmos esses ensinos, Pai. Que nós possamos amar cada dia mais a Ti, Pai. E que através desse amor, Pai, nós possamos ser transformados dia a dia, Pai. Nós Te louvamos, Pai, por este culto. Nós Te louvamos, Pai, por esta palavra que foi pregada, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer desse dia, desse feriado e dessa semana, Pai. Muito obrigado pela felicidade, Pai, que nós temos. Em nome de Jesus é que oramos e Te pedimos. Amém. Amém.